Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo com o meu canal para explicar um pouco mais sobre empreendedorismo, explicar essa minha trajetória, o porquê e como comecei. Primeiro vamos lá. Quando eu era criança para adolescência, nunca me ensinaram a empreender. Eu acho que é a história de muitos e muitos brasileiros e de outros países também, né? A gente nunca é ensinado a empreender em nada. Desde pequeno, desde quando a gente se dá por gente, a gente estamos ensinados a ter um bom estudo, a ir para uma escola, a estudarmos, e irmos para uma boa faculdade e sermos empregados. Ninguém nunca nos ensinou a empreender. Bom, a minha história começa desde cedo. Por quê? Meu pai e minha mãe são pessoas muito trabalhadoras. Meu pai sempre muito honesto, trabalhou muito. Minha mãe ainda teve alguns e resolveu empreender um pouco no marketing multinível, mas voltado a vendas diretas. Nisto, eu tive uma criação meio que eclética, dentro do meu pai trabalhando bastante e minha mãe procurando sempre, dentro das medidas do possível, cuidando da gente. Somos em 4 irmãos, então sempre era dividido a atenção. Meu pai muito sempre ausente, trabalhando bastante, minha mãe cuidando de casa, empreendendo e sempre procurando dar sempre o melhor para nós. Mas nunca foi nos ensinado a empreender em nada. Porém, por que a minha trajetória, eu digo que foi um pouco fora do comum, fora da casinha, né? Porque nenhuma dessas que meu pai prestava serviço, meu pai sempre trabalhou em empresa e fazia outros serviços por fora, chamado bico, que é na parte de construção, de eletricidade, que é a parte de eletricista, né, das residências. Meu pai sempre foi muito habilidoso em termos de construção civil. Então, meu pai trabalhava em empresas e prestava serviços em casas, nessa parte de construção civil. E em uma dessas que ele trabalhou em casas de algumas pessoas, uma pessoa um pouco mais sucedida, bem sucedida na vida, nessas que meu pai estava prestando o serviço, deu para ele me presentear como uma forma de pagamento com videogame. Na minha época de criança não era todas as crianças que tinham, inclusive eu não tinha. Aí esse rapaz deu esse videogame para o meu pai. Quando meu pai me deu, de princípio, de início, o intuito nosso, entre meu e dos meus irmãos, era apenas jogar o videogame, né? Só que eu observei o quê? Que no meu meio de amizade, na minha época de criança, não tinha videogame. Quase ninguém tinha videogame nessa época. Então foi aonde eu tive uma ideia que, na nossa época de criança, tinha muitos fliperamas, né? Em bares, e aonde as pessoas pagavam para jogar. Aí eu tive uma ideia, por que eu não faria e fiz isso na minha casa? Mas não dentro da minha casa, que minha mãe jamais aceitaria. Aí o que eu fiz? Tinha uma garagem, em cima da minha casa tinha uma garagem, e tinha tipo um sótãozinho embaixo da garagem, antes meu pai guardava umas ferramentas. Aí o que eu fiz? Eu pedi para ele uma televisão, expliquei a minha ideia para ele, para minha mãe. Eles nunca me boicotaram, nunca falaram, não faça. Me deram apoio, eu fiz. E só para resumir, o que eu fiz? Coloquei uma televisão, instalei o videogame e começava a alocar horas para as pessoas jogarem, tanto no meu círculo de amizade quanto de conhecidos deles, iam lá jogar. Aí chegou até um tempo aí que fazia fila, né, do meu portão, das pessoas esperando acabar a hora de um para outro virem jogar. E foi aí que deu início a eu empreender, ter ao mínimo ter uma ideia do que é empreendedorismo. Como eu já pensava isso desde pequeno, por querer algo a mais, por querer fazer algo diferente. E aí iniciou a minha vida sobre empreender. Porém, depois disso, fui trabalhar em hospital, trabalhei 8 anos em hospital e tinha um desejo em prestar um concurso, ser um funcionário público, para ter um pouco mais de estabilidade. E depois disso, deu uma esfriada sobre o empreendedorismo. Porém, já reacendeu depois de um tempo. Há mais de 7 anos eu empreendi numa transportadora, só que ainda não me supria. Não era aquilo que eu almejava a um médio, longo prazo.
não era aquilo ainda que eu almejava para realizar os meus sonhos. Foi quando um amigo veio me oferecer uma proposta de negócio. Como eu já tinha inúmeras ocupações, eu de imediato falei, não tenho tempo, não tenho como desenvolver mais nada. Eu fazia bico na época, de transportadora, e trabalho 12 horas, empresa de segurança que eu tinha na época. Eu não tinha perspectiva de melhoras assim. Eu tinha uma boa renda, eu vivia bem com a minha família, porém não tinha tempo. Qualidade de vida próxima do meu filho, da minha esposa, passeios, viagem, não tinha esse tempo. Aí ele falou, mas fazendo o que você está fazendo hoje, vai conseguir isso quando? Aquilo travou na minha cabeça. Aí foi quando ele me falou dessa proposta de negócio para eu estar empreendendo. Tempo para ele. Ele falou, se você continuar fazendo, realmente você não vai ter tempo. Se dê essa oportunidade de pelo menos conhecer. Foi aonde eu resolvi ver essa oportunidade de perto e aonde fez muito sentido tudo que ele me falou naquele momento. Marcamos um dia, eu e minha esposa fomos lá até o escritório conhecer essa oportunidade e de um ano para cá, fez um ano agora em fevereiro que a gente está empreendendo em parceria com essa empresa, eu já tenho resultados, deixei algumas ocupações a qual eu tinha, que eu via que eu trocava mais tempo por dinheiro do que tinha retorno financeiro. Esse negócio é tão fantástico que você não precisa de abandonar tudo que você faz. Você corta algumas coisas depois de um tempo, depois quando começa a ter alguns ganhos, porém você começa a selecionar melhor, a filtrar melhor. Por quê? Esse plano de negócio, ele te dá a perspectiva de você trabalhar nos seus tempos de horas livres, nas suas horas vagas. Então ele não ocupa 100% do seu dia, ele consegue flexibilizar locais e horários para você desenvolver. Então foi aí que eu fiquei fantasiado com tudo isso. E vi uma forma, encontrei um caminho um pouco mais rápido de realizar todos os objetivos, todos os meus sonhos. Então isso é um pouco da minha trajetória. Eu vou estar nos vídeos decorrentes explicando um pouco mais sobre a empresa, sobre o que é empreender através do Network Marketing. Então eu vou estar nos vídeos decorrentes explicando um pouco mais sobre essa empresa, sobre como estou empreendendo, como estou me saindo, como funciona, que é uma coisa muito simples. Mas como todo bom negócio, se você se dedicar, se você se empenhar, o resultado ele vem. Obrigado pessoal, até o próximo vídeo e eu vou estar explicando um pouco melhor.